Aleluia. Graça e paz, querido. Você está bem? Que alegria podemos cultuar o Senhor juntos nessa noite. Você está feliz de estar aqui? Você se sente privilegiado de estar neste lugar, de pertencer a um Deus, de olhar para o lado aí e ver essa família tão grande, tão linda, a qual o Senhor tem te colocado, um lugar para inspirar a sua vida, para marcar a sua casa, para te encher de sonhos, de visões, de projetos que vêm direto do coração de Deus para você. É verdade? Você está empolgado mesmo? Graças a Deus, querido, você escolheu estar aqui e esse é o melhor lugar que você poderia estar. E eu quero orar com você. Você pode levantar as suas mãos. Pai, nós te entronizamos neste lugar, Senhor. Pai, nós escolhemos estar aqui para te cultuar, para te exaltar, para te adorar, para te entregar o nosso melhor, Deus. E nessa noite, Senhor, como somos gratos, Senhor, por ter a tua presença em nós e manifesta neste lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem lançado sobre nós uma palavra de que coisas sobrenaturais vão acontecer. O Senhor tem dito que milagres, maravilhas, prodígios vão se manifestar neste lugar, Pai. E Deus, nós não somos loucos de não crer, Pai. Nós nos apegamos com intensidade à Tua palavra, Senhor. E estamos certos, Senhor, que ao dizimar, ao ofertar, ao louvar, ao ouvir da ministração, em todos os períodos de culto, o poder do Senhor está em manifestação neste lugar, Pai. E nós levantamos as nossas mãos em sinal de rendição, em sinal de adoração. Nós levantamos o Seu nome neste lugar, Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para agir em nosso meio, para falar ao nosso coração, para quebrar prisões, cadeias, para abrir os nossos olhos. Os nossos ouvidos estão atentos, Senhor. Estamos sedentos de Ti, Pai. Sabemos que é Você quem nos alimenta. Sabemos que é Você quem nos dá vida, que nos dá paz, proteção, saúde. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. E estamos tão alegres, Senhor, de saber que sairemos daqui marcados pela palavra, pelo poder, pelo Teu Espírito em nós, Pai. Obrigado, Senhor, por uma noite aonde vamos crescer, aonde vamos avançar, aonde vamos subir degraus, Senhor, em cumprimento da Tua vontade na nossa vida, Senhor. E ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. Nessa noite, Senhor, a minha oração é que nós venhamos nos deleitar, Senhor, na Tua presença, desfrutando do Seu amor, desfrutando das Suas palavras de direção, de inspiração, de condução. Estamos sensíveis, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, porque desejamos viver o melhor que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Olha para quem está pertinho de você, dá um sorriso escancarado. Se você está sem máscara, dá um tchauzinho, dá uma boa noite, a paz do Senhor. E aí você pode tomar o seu lugar. Bom, não tem como começar o culto sem dizer que o pastor não está aqui. Ah, obrigada, João. Ah, nossa, mas ele está voltando, querido. Já está mais perto do que ele estava. Já está no caminho, já está no trajeto, daqui a pouco ele está aqui em casa. E foi um tempo muito precioso. Ele esteve lá em Campina Grande, numa conferência de pastores, que anualmente acontece só para diretorias e pastores do Ministério Verbo da Vida. Então, todo mundo do Brasil e fora do Brasil se reúne lá. E já há 2 anos esse evento não acontecia, né? E dessa vez, graças a Deus, pôde ocorrer de forma presencial. E foi um tempo muito poderoso. Além de você encontrar pessoas, né? O pastor fez conexão ali com muitas pessoas do ministério. Também ser inspirado por aquilo que está acontecendo, né? Campina Grande é a nossa sede e de lá que vem todas as instruções, as direções, é lá que está, né, o lugar
onde nasceram todas as igrejas do Verbo. E é muito bom você estar em casa, né? Você poder estar lá próximo de toda a diretoria e ser de fato impactado com a unção que está naquele lugar. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade de estar lá. Quem já foi para lá, para Campina Grande? Levanta a mão. Quem já participou? É uma bênção poder estar perto, poder estar junto. E você que faz o Rema, querido, se envolva, participe. Você vai ter a chance de conhecer tantos professores que estão andando por aí, mundo afora. Se você não faz, você tem a oportunidade de fazer. Rema é uma escola, né, do Verbo, do ministério, que edifica a sua vida através do ensino da palavra. Então, se não faz, deseje fazer e vai chegar a sua hora. Né? Eu me lembro bem da Carminha, não sei se a Carminha está aqui, mas a Carminha, nossa, tinha um problema de horário, eu não conseguia fazer. E todo ano ela declarava que ela ia fazer. Todo ano ela declarava que ia fazer. E houve uma revolução na vida dela de emprego e tudo, e ela fez. E já está formada, né? Graças a Deus, o que ela confessou chegou e aconteceu. Então, se hoje não é seu tempo ainda, confesse que vai chegar. Amém? E foi um tempo precioso do pastor lá, está sendo bênção, ele deixa um abraço aí para vocês. E nós vamos aqui, né, crescer na palavra, naquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu não sei se você reparou, mas para você não ficar reparando o culto inteiro, eu já vou dizer, né? Vocês já sabem que eu estou grávida, que o bebê está aqui. Como dizem por aí, ele já está se amostrando já. Então, já está com o barrigão grande. Já tem um pouquinho ainda da Anne aqui, mas uma boa parte já é do novo bebê. Mas, graças a Deus, nós estamos muito felizes, querido. Eu já estou aí indo para 11 semanas, já estou no 3º mês, já entra no 4º, e as coisas vão acontecendo rapidamente, sem que a gente perceba, e tem sido maravilhoso, né? Nós temos orado, nós temos desejado coisas, logo, logo vamos saber qual é o sexo do bebê, e isso vai tomando mais forma ainda, né? E como é lindo ver o milagre, né, de Deus acontecendo dentro da gente, né? Quem é mãe sabe do que eu estou falando. Eu trabalho em escola e quando você vê, né, pequenas coisas, uma criança perfeita, mas com pequenos transtornos, uma síndrome que tem lá uma coisinha que não encaixou tão bem e altera tanto a vida da criança. E esses dias eu estava conversando com um casal de amigos e eu falei, gente, como é maravilhoso a gente ser perfeito. Como é maravilhoso, como é algo sobrenatural, um bebê ser gerado, formado, eu e você, com vida, perfeito, 2 braços, 2 pernas, cabeça, olho, tudo no lugar, cheio de saúde, é algo sobrenatural. Quem acompanha aí, eu tenho uma gravidinha companheira, a Fran, nós estamos gestantes juntas, e eu fico lá olhando, o que está acontecendo nessa semana, o que é que está se formando, o que é que está nascendo. Gente, é Deus, é muito Deus, né? Você vê e entender aquilo que está sendo gerado. E, querido, eu quero de fato que você se alegre em saber que você é a criação dele, né? Como é lindo, como isso vai marcando a minha vida quando de fato você está vivendo esse momento de maternidade e falar, Deus pensa em cada detalhe para me criar, para me formar, né? Deus me gerou, né? Não só o corpo físico, que já é algo muito grandioso, mas o seu espírito, os propósitos, os sonhos, aquilo que antes de você ser gerado, de você ser formado, Ele já deixou aí escrito todos os seus dias. E nós estamos aqui para crescermos juntos e entender toda a grandeza disso que Deus tem para nós, para que eu esteja no lugar certo, na hora certa, com a disposição do coração de forma correta, para eu desfrutar de toda essa maravilha, né? Não sei se você se encanta como eu com a natureza, mas quando você olha para a natureza, você fala, uau, meu Deus é muito poderoso, meu Deus é muito grande, e você vê o cuidado da Bíblia de narrar cada detalhe da criação, e aí você diz, na hora que Ele fez tudo, e deixou aquele cenário maravilhoso, incrível, Ele me colocou ali, né? Então Deus colocou ali Adão e Eva, o homem e a mulher, naquele jardim incrível para desfrutar de tudo. E é assim comigo e com você. Deus te formou, te gerou, te criou, e hoje você está aqui para quê? Para descobrir os segredos, né? Dessa maravilhosa vida que Ele desejou para você, que Ele escreveu para você. Eu não acho que você pensa que Deus é um roteirista ruim, que Ele fez uma história mais ou menos, ou que Ele fez um filme de terror, ou um filme meio de suspense, ou um drama para a sua vida. Não, querido, de jeito nenhum. Ele é um Deus perfeito, e Ele escreveu uma história para mim e para você, tão maravilhosa, tão incrível, tão linda, tão cheia de coisas, que é diferente
da sua, da minha, porque eu gosto de algumas coisas e você gosta de outras. O que me agrada não te agrada, né? Mas nós precisamos descobrir qual é o meu lugar, qual é o meu propósito, para onde eu devo ir, o que é que me faz bem, para que é que o Senhor me chamou, quais são os dons que estão aqui dentro que eu preciso pôr para fora, de que forma eu sirvo e toco a vida das pessoas, de que forma eu me alegro nele e através daquilo que ele tem para mim. Amém? E é como que nós vamos descobrir isso? Na palavra, é na Bíblia, é lendo, é conhecendo ao Senhor, é conversando com Ele, é perguntando para Ele, né? Se eu chegar para a Anne hoje com 3 aninhos e falar assim, ó filha, um dia você vai crescer, você vai ser mãe, você vai gerar filhos, você vai fazer isso, você vai ser... Ela vai olhar para minha cara e vai falar assim, hã? Ela quer brincar, ela quer se divertir, né? Ela não tem alcance ainda, para ela é algo muito distante. Ela não precisa saber tudo hoje. Assim como eu e você não precisamos saber de tudo, mas nós precisamos dar passos para conhecer a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E não estou falando isso para quem é jovem, muito jovem, aí perto dos 40, que eu já estou com 35, então já estou quase perto dos 40. Eu estou falando para todo mundo. Quem tem 60, 70, 80 anos, querido, tem muita coisa ainda para você viver em Deus. E se você está aqui ainda é porque muitas coisas incríveis podem se manifestar na sua vida e através de você. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Salmos. Nós vamos ler Salmos 127. Eu quero ler 2 textos com você para começar. Salmos 127. Eu quero ler com você o versículo 1 e 2. Salmo 127, o versículo 1 diz assim. Você chegou? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles e a quem Ele ama. Você se viu aí? Levantar cedo, dormir tarde, trabalhar muito, né? E lá em Lucas, no capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 46. O título na minha Bíblia é O Prudente e o Insensato. Lucas 6, 46. Derrubei. Diz assim, 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele a quem vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Bom, aqui nós vemos 2 textos, né, que falam aí, trazem essa figura, essa imagem de uma construção, de casa. E ali o primeiro texto fala claramente o que diz muito a respeito da minha vida e da sua, onde nós diligentemente trabalhamos muito para oferecer o melhor para o seu filho, um conforto para a sua esposa, para o seu marido, ou às vezes você está naquela estação que você trabalha muito para sobreviver mesmo, para comer, e tem momentos que não, que está tudo bem, mas você trabalha muito arduamente, por quê? Porque você quer prover o melhor, porque você quer subir de nível, você quer comer uma comida melhor, você quer passear em lugares melhores, mas ali a Bíblia está dizendo que é vão o nosso trabalho, se nós não tivermos o Senhor à frente. É vão todo o nosso esforço, se nós não tivermos Deus como a prioridade, como aquele que zela por nós. E aqui no capítulo 6, ele traz essa mesma relação, falando do prudente e do insensato. Né? E que eu quero chamar a sua atenção nesse texto. Esse texto não mostra a ideia, é Jesus falando, ele não traz a ideia de que ele está falando de quem tem Deus e de quem não tem Deus.
de quem escolheu amar a Deus e seguir os princípios bíblicos e de quem está lá mais pertinho do diabo. Não, ele está falando de pessoas que conhecem ao Senhor. Aquele que fala, Senhor, Senhor, que se coloca diante de Deus, aquele que se mostra para Deus como alguém que quer estar junto dele, mas é aquele que foi insensato, que construiu a sua casa sim, mas não cavou profundamente. Aqui fala que o alicerce precisa ser cavado fundo para você encontrar a rocha aonde você vai sustentar a sua casa. E Jesus faz essa ilustração para dizer o quê? A diferença daquele que ouve e pratica e a diferença daquele que ouve e não dá tanta importância assim. Você concorda comigo? Se a pessoa está ouvindo, é porque ela está perto? Como é que as pessoas ouviam a respeito de Jesus e daquilo que estava acontecendo? Ou porque elas estavam na multidão, estavam ali perto, vendo o que estava acontecendo, ou porque davam ouvidos para aqueles que viviam com Jesus e vinham relatar, né, as histórias e os milagres que ele fazia. E na nossa vida muitas vezes é assim, principalmente aqui. Né? Quem no Brasil não é cristão? Quem no Brasil nunca pisou numa igreja? Tem pessoas, mas a grande parte é cristão, conhece a Deus, tem uma Bíblia em casa, tem acesso, alguém já ministrou na minha vida e na sua vida, nós já fomos alcançados por essa palavra de alguma forma, você decidiu amar ao Senhor, talvez você esteja frequentemente dentro da igreja, dentro dos cultos, mas vivendo uma vida ainda onde você se sente desmotivado, ainda onde você não tem muita esperança, ainda hoje você, tudo bem, eu acredito que Deus pode fazer, mas lá em casa Ele ainda não faz. Tudo bem, eu sei que Deus tem poder para curar, mas lá na minha família alguém morreu, doente. E talvez você acredita, mas não vive, não experimentou, não desfrutou da totalidade disso. Ou talvez sim, você crê e você vive isso, mas você ainda está ali, né, naquela situação onde não vai nem fica, né? Você está perto de Deus, você está ouvindo as palavras, mas você não está de fato alicerçado, com raízes profundas, bem firmados nessa rocha. E aqui o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus está trazendo? Ele está trazendo duas situações, onde a gente ouve, e ouvir é um grande passo, é o primeiro passo. Muitas pessoas não estão dando ouvidos a Deus. E nos dias que a gente vive hoje, está ficando cada vez mais evidente, aqueles que fecham os ouvidos mesmo e não querem ouvir. Então, graças a Deus por você, pela sua vida, porque você decidiu ouvir e estar aqui, aberto para o que o Senhor está fazendo. Mas, querido, nós precisamos nos apegar tão firmemente nisso que nós estamos ouvindo, ao ponto de nós cavarmos profundamente. Não é de qualquer jeito. Exige esforço, exige entrega, exige tempo, exige dedicação, exige você estar no secreto para com o Senhor. Porque quando você faz um alicerce, eu não sei se você já viu, mas às vezes você passa numa rua, indo para casa e tem um tapume bem grande, e aí quando ele está aberto, você vê um buraco muito profundo. Alguns caminhões do lado de fora, mas lá dentro, só quando está aberto eu consigo ver que é um lugar muito profundo. Eles estão cavando muito, tirando muita areia, tirando muita terra, para quê? Para chegar num alicerce sólido, para chegar na rocha, naquele solo onde de fato pode ser firmadas estacas. Eu não sei quais os termos certos aí de um construtor, mas firmar aquilo que vai ser de fato o alicerce para erguer tudo que precisa ser erguido. E às vezes, querido, eu e você, nós temos pressa. Ai, tudo bem, eu ouvi, eu já aprendi, vamos lá. Não é assim. Quantas vezes a Bíblia fala sobre os versículos que nós precisamos ficar como aquele que rumina, que você ouve e ouve de novo, e você pensa, e você medita, e você não precisa meditar na Bíblia inteira, nem dá. Você elege um versículo, um capítulo, e o Senhor ministra na semana, no mês, na sua vida a respeito daquilo. Você agarra uma palavra que o pastor trouxe aqui, falou tanto ao seu coração, e você compra um livro acerca daquele tema. Você procura uma história bíblica que faz menção àquilo, e você começa a meditar, e você começa a se aprofundar naquilo. E você começa na sua casa a orar a respeito daquilo. Querido, o que você está fazendo? Você está cavando profundo. Naquele lugar que muitas vezes ninguém está vendo nada. E eu que sou muito distraída, às vezes na hora que eu olho eu falo, uai, o que esse prédio está fazendo aqui? E o Lê fala, meu Deus, amor, faz tempo que isso está sendo construído. Mas quando é que eu vejo? Quando já está erguido, quando já está grande.
É aí que as pessoas vão ver na sua vida, nossa, queria que meu filho fosse como o filho da fulana. Nossa, mas eu queria o casamento igual ao da fulana, do ciclano. E você começa a olhar os frutos na vida de pessoas e você começa a desejar aquilo que ela tem, mas lá o bastidor, lá o que aconteceu antes, o tempo de entrega, de oração, os desafios, né? De quando você vai descascar um abacaxi, eu adoro abacaxi, você vai descascar o abacaxi, até você chegar na hora de comer, tem que ter paciência, né? Então é assim, querida, exige de você, exige de mim, e nós precisamos entender que Deus tem para nós. E eu falo, por que eu escolhi esse texto que fala da casa? Porque, querido, o que a gente tem de mais precioso é a nossa família. O que nós temos de mais precioso é a nossa família. Você só está nesse mundo porque você veio de um lar, você veio de uma família, você tem uma questão aí hereditária, né? Tem um passado, tem pessoas que fazem parte da sua história. E a sua família, a minha família, ela é preciosa para Deus, foi Deus quem nos deu. E quando a gente fala de lar, de família, um símbolo, se eu falar para você, desenhe o seu lar, a sua família, você possivelmente vai desenhar uma casinha e pessoas dentro, porque a casa aqui, Jesus usa esse exemplo, faz menção à sua moradia, ao lugar que você está, ao lugar que você mora, ao lugar que você convive, ao lugar que você descansa, que você trabalha, que você dorme, que você come, que você fica. Apesar de que nos dias de hoje a gente fica pouco em casa, mas é aquele seu lugar de refrigério, é aquele lugar de encontrar todo mundo junto, é aquele lugar de segurança, é aquele lugar que você tem para onde repousar, certo? E essa figura da casa, a nossa família, querida, ela precisa ser firmada nesse alicerce que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar sobre essa rocha firme. Porque vamos pensar ali, está falando de duas pessoas cristãs, duas pessoas que ouvem a Deus, e uma delas praticou e a outra não. As duas pessoas estão cheias de Deus, só que uma apenas deu ouvidos e na hora de fazer, colocou pouca força. E aí o que aconteceu? A tempestade chegou, a torrente de água chegou, para mim e para você, para quem acabou de chegar na igreja, para quem é o pastor, para quem está aqui há 100 anos. Chega para todo mundo, só que ali diz que nada abalou aquela casa que estava firmada sobre a rocha. Nada abalou, não importa, querido, qual é a pressão dos dias de hoje, não importa qual é a pressão na nossa mente financeira, com os filhos, na educação, no casamento, não importa. Se você está bem firmado, se o seu alicerce é profundo, se você ouve e pratica, nada vai te abalar. Você vai ficar firme, de pé. Ai, Kelly, mas doeu, mas você está de pé. Ai, Kelly, mas eu senti medo, mas você venceu o medo. Ai, Kelly, mas a doença chegou, mas ela foi embora. Por quê? Porque nós estamos firmados nesse alicerce. Querido, eu sei que parece assim, aguinha com açúcar que eu estou falando, mas sabe aquilo que salva a nossa vida? É exatamente isso. Às vezes a gente fica buscando grandiosidades, buscando aquilo que é muito diferente, mas o que salva a minha vida e a sua é amar a Deus com força, amar a Deus com intensidade e viver o que Ele nos ensina. É praticar aquilo que a gente está aprendendo. E por que nós somos inspirados todas as semanas, de domingo a domingo, de quinta a quinta? Porque é tenebroso mesmo, o mundo lá fora é assustador mesmo. A pressão que chega na nossa vida é grande mesmo, mas se a gente está junto e toda semana nos motivando, nos inspirando, nos lembrando, caminhando junto, ouvindo a palavra, louvando mesmo quando você está sem vontade, rindo, se alegrando, correndo, chorando, fazendo o que precisa ser feito, na presença de Deus, isso te levanta por dentro, querido. E é como eu disse, se está com medo, você vai com medo mesmo, mas faz o que tem que ser feito e não anula quem você é em Deus. E eu quero nessa noite, querido, te animar mesmo, para que você viva aquilo que você tem ouvido. Viva, faça, pratique aquilo que você está aprendendo, porque isso vai mudar por completo a sua história, isso vai facilitar as coisas para você. Às vezes aquilo que é grandioso demais, que parece difícil demais, é mais difícil você consertar aquilo que você deixou de fazer. Então talvez a sua casa é aquela que você está edificando, talvez a casa do outro ele já edificou, já caiu, ele está reconstruindo, e está tudo bem, Deus está com você, Ele vai te ajudar, mas às vezes o trabalho é maior, você tem que tirar um entulho para poder cavar de novo, não é assim?
E Deus está com você e dá tudo certo. Você é forte, você é corajoso, o Espírito de Deus está em você, mas nós precisamos nos atentar a essa palavra e viver. Viver, querido. Hoje de manhã nós tivemos aqui o curso de casais e a gente falou sobre educação de filhos. Querido, como isso funciona com relação aos filhos? É viver. Os nossos filhos estão olhando para nós, ele não está olhando para o pastor. Os seus filhos, ele está esperando sair da sua boca a palavra de vida para ele. Não é na pregação aqui na Igreja da Criança. Ele é ministrado sim aqui, mas é a minha vida, a sua vida que inspira ele. Que diz assim, é verdade, funciona. Olha aqui, eu aprendi lá na igreja, meu pai faz igual. A minha mãe me ensinou também. É dessa forma que a gente vai, de fato, desfrutar do que a Bíblia promete. Querido, e tem tanta coisa maravilhosa na Bíblia para a gente. Tem tanta coisa linda para a gente. É que às vezes a gente se esquece. Mas se você se agarrar nas verdades que a Bíblia traz, dos planos, dos sonhos, dos propósitos de Deus, da certeza, da convicção que Ele te dá do seu futuro, querido, é fácil. É fácil. A gente só precisa se dispor. Tem que cavar, mas é possível. A gente consegue. E a tempestade não vai nos abalar. Eu quero que você vá comigo lá para 1 João. Lá no finzinho da Bíblia. 1 João. Capítulo 5. Primeira João, capítulo 5. Aqui nesse texto, eu vou ler com você. Quando eu falo assim, eu estou falando de você, né? De mim e de você. Eu sei que tem aí uma história por detrás, talvez a forma com que Deus foi apresentado para você. Eu tinha ensinamentos a respeito de Deus quando eu era criança, que hoje muita coisa eu já entendi que não era bem assim. Eu via Deus como um Deus bravo, eu via Deus às vezes como aquele que castigava, que muitas vezes me penalizava, ou que estava ali, né? Olhando para mim, vendo que hora que eu ia errar, que hora que eu ia pecar, aquela musiquinha, né? Cuidado, boquinha é o que fala, cuidado, olhinho que vê, o Papai do Céu está olhando para você. E eu tinha aquela sensação de que a qualquer hora Ele ia me punir no primeiro deslize que eu desse, né? Querido, a gente precisa entender quem nós somos de fato para Deus. Né? A nossa vida, nós somos comprados por um alto preço, o preço do sangue, da vida de Jesus por nós, e Ele nos transformou, Ele nos tirou das trevas, nos colocou na luz, né? Nós somos recriados neles, nós somos filhos amados. E quando a gente fala de lar, de família, de casa, às vezes recai sobre você estigmas, às vezes recai sobre você rótulos, marcas. Ah, é o Joãozinho, o filho do Sebastião? Ah, eu sei bem quem foi o Sebastião. E aí talvez você carrega uma marca, uma história, um nome. Querido, você nasceu de novo, você foi recriado, e as marcas que estão na minha vida e na sua são as marcas dos céus, que vêm de Deus. Não importa o nosso passado. Ah, Kelly, mas eu já era crente. Não importa. Hoje você conhece Deus de uma forma diferente. Hoje você ama Deus de uma forma diferente. Hoje você crê em Deus de uma forma diferente. Querido, é isso que vale. Sabe, querido, eu acho que a gente precisa deixar de lado esses estigmas que às vezes nós mesmos carregamos. Às vezes alguém falou alguma vez para você que você era péssimo em matemática. E até hoje você é péssimo em matemática porque você se vê assim. Não é porque você é porque você se vê assim. Eu estou falando uma bobagem, mas talvez um filho já olhou para você e disse que você era um péssimo pai. Talvez aquela palavra ficou tão marcada no seu coração que você se rotulou e você abraçou aquilo e você não consegue ser um pai melhor porque você está sentado em cima daquela palavra que te colocou para baixo. Querido, não, a palavra de Deus é quem diz quem somos. É Deus, é Jesus, é Ele quem nos criou. O Espírito dele está em nós e nós podemos ser tudo aquilo que nós quisermos nele. Só que eu e você, nós precisamos desapegar dessas marcas. Nós precisamos tirar essas roupas, né? Essas coisas que nos envolvem muitas vezes, para que a gente possa viver de fato a plenitude do que Ele tem para nós. Queridos, eu sei que traumas,
Eu sei que situações que as pessoas muitas vezes fazem por nós, não foi esperado. Que seja um trauma de trânsito, um acidente, que seja uma questão emocional, não importa. Eu sei o quanto isso pesa na nossa alma. O nosso espírito está pleno, mas pesa nos nossos pensamentos, e aquilo muitas vezes recorre a você, e muitas vezes você ressente coisas, você se vê em lugares por onde você passou. Querido, Deus, Ele deixa tudo isso de lado, Ele não está olhando para isso, e muitas vezes a gente está, e não faz sentido você querer viver uma nova vida, você querer desapegar dessas coisas e experimentar algo novo, se nós não decidimos nos desapegar disso. Deus, a Bíblia diz quem nós somos, e nós precisamos nos agarrar nessas verdades, é ouvir e praticar. Eu posso, eu consigo, Ele diz quem eu sou, e você se apegar nessas verdades e caminhar dessa forma. Às vezes, querido, é algo tão pequeno, mas para você pesa tanto. Às vezes é uma bobagem, às vezes é uma coisa, e a gente precisa, às vezes com elogio a gente não faz isso, né? Às vezes quando a pessoa fala algo bom, a gente nem se apega tanto assim, mas aquilo que é para falar de um defeito, aquilo que é uma ofensa, às vezes a gente abraça. E você se faz de bonzão, mas lá no coração aquilo te magoa. Querido, não. Eu estou aqui para dizer para você essa noite que você precisa desapegar desses sentimentos. E é Deus quem vai te ajudar e me ajudar. E nós vamos ressignificar essas coisas. Nós vamos trazer uma nova imagem para isso. Olhar com os olhos dele e viver de fato o que ele tem para nós. Porque se nós estamos cavando profundo, se nós estamos nos alicerçando de fato, querido, o que vai ser construído é tão lindo. Você vai poder escolher, né, o adereço que você quiser. O bonito da casa não é o alicerce. O bonito da casa é o que está do lado de fora, não é? E a palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Tem desejo aí no seu coração? Ele vai satisfazer todos eles. Todos eles, o detalhe, o charme, a frescurinha, aquilo que você fala, nem é tão importante, mas eu queria tanto. E não estou falando só de bens, querido. Estou falando assim, queria tanto que meu filho entrasse numa faculdade, desejo tanto poder oferecer isso para ele, queria tanto poder presentear fulano, queria tanto poder viajar para tal lugar. Não importa o que você deseja, Deus quer satisfazer os desejos do nosso coração. Mas Ele diz, agrada-me. E como é que a gente agrada a Deus? Ouvindo e obedecendo. A palavra diz que sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Então nós precisamos conhecer quais são os mandamentos, porque às vezes você ainda está na fase de conhecer, talvez você ainda nem sabe o que é que Ele mandou e não mandou fazer. Então é conhecer os mandamentos, se agarrar na palavra, e aí você vai simplesmente obedecer. E lá em 1 João 5 diz assim, já que a gente está falando que sem fé é impossível agradar a Deus, e nós queremos agradá-lo, 1 João 5:1 diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É você, querido, que vence o mundo, porque você crê que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos nos apegar nisso, querido. Pega esse versículo, 1 João 5, de 1 a 5. Leia a semana inteira na sua casa. Deus te ama, você ama a Deus, a gente escolhe agradar a Ele, a gente ama a Ele, e aí nós vamos obedecer os seus mandamentos, e eles são leves, porque se não é pesado é leve. A gente só precisa querer, a gente só precisa se abrir. Às vezes você construiu um monstro na sua cabeça de eu nunca vou deixar esse vício, eu nunca vou conseguir deixar de ser grosso, pavio curto, eu nunca vou deixar, não sei qual que é a sua questãozinha aí, a sua carnalidade do momento, eu sei quais são as minhas. Mas eu não consigo. Querido, se dedique a isso, peça ajuda a Deus, ao Espírito Santo. Aqui diz que é leve, não é pesado viver os mandamentos que Deus nos dá. É fácil, só que a gente precisa ouvir, conhecer e praticar.
E é essa fé que vence o mundo. A nossa fé vence o mundo, querido. E o que é vencer o mundo? É vencer esses desafios que estão lá na sua casa. Porque, como eu digo sempre, muitas vezes eles nem são nossos. Às vezes você está resolvendo o problema do marido, do filho, da mãe, da avó, da tia, do irmão, né? Só que faz parte, está ali, você tem que ajudar a resolver. Afeta a sua vida diretamente. Então, a paz não precisa ser gerada só na sua casa. É na sua casa, na casa do seu irmão, na casa da sua mãe, na casa de quem você convive, de quem está perto, de quem são os seus. É dessa forma. E como que nós vamos fazer isso? Através da nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. E vence tudo que a gente está vendo aí fora de tão tenebroso. Porque tem hora que eu me assusto. Tem hora que você vê a grandiosidade com que as coisas estão acontecendo, o quanto que o pecado está tomando lugar, querido, o quanto as pessoas estão permitindo o pecado se aproximar, estar dentro da sua casa. Sabe, uma vez eu ouvi um exemplo e ele marcou muito a minha vida. E eu quero que isso seja muito claro para você, que quando a gente fala de cumprir os mandamentos, significa a gente estar bem perto de Deus e a gente se afastar daquilo que Ele rejeita, daquilo que Ele coloca como pecaminoso, como algo que não vem dEle, que não é amor. E isso diz respeito à nossa vida do dia a dia, pequenos detalhes, como a gente diz sempre aqui, que você precisa ter atenção. O que é que você permite dentro da sua casa? Aonde é que você autoriza os seus filhos estarem? Quem entra dentro do seu ambiente? Quais lugares você tem andado? Com qual pessoa você tem se relacionado? Quantos estudos aí dizem que nós somos, né, reflexo daqueles que a gente mais convive, daqueles que mais nós estamos juntos, que até o nosso pensamento, né, quando você está perto de alguém que tem a cabeça mais aberta, que, eu nunca fiz faculdade, eu não sei ler e escrever, eu sou analfabeto. Se eu só conviver com quem é analfabeto, eu nunca vou desejar estar numa universidade. Agora, se eu convivo com pessoas que todo mundo leia ou não, é óbvio que eu vou desejar ler. É óbvio que eu vou tentar, que eu vou me prontificar aquilo. Então, querido, você precisa ter atenção e cuidado nisso. Eu ouvi uma vez um exemplo dizendo assim, que se eu pegar uma panela e eu encher ela de água, e eu colocar um sapo lá dentro, beleza, o sapo está lá na água. Se eu ligar essa panela, esse fogo, e deixar essa panela começar a esquentar, esse sapo vai ficar lá dentro. Ele vai ficar lá dentro. Essa água vai começar lentamente a se aquecer, vai ficar morna, e ela vai começar a ficar quente. E sabe o que vai acontecer com esse sapo? Ele vai morrer lá dentro. Ele vai morrer cozido. Por quê? Porque ele se acostumou com aquele ambiente. E quando ele menos percebeu, aquilo já tinha dominado todo o corpo dele e ele não tinha mais o que fazer. Agora, se você pega um caldeirão, uma panela cheia de água fervendo e você joga um sapo lá dentro, no mesmo instante ele pula fora. Ele não morre, ele consegue sair. Ele salta dali e acabou, está resolvido. Agora, eu e você, se nós deixarmos com que o pecado chegue na nossa casa de uma forma sutil, com algo muito pequeno, que nem tem tanto problema assim. Mas na Bíblia não está claro. Pode ser que seja pecado, mas pode ser que não, porque não está escrito nitidamente. Aí entra naquelas polêmicas. Pastor, o que você acha? Esse pastor acha que não pode, mas aquele acha que pode. Então eu vou ficar com o que aquele fala, porque ele é pastor também, e ele falou que pode. E sabe o que eu estou dizendo? Aquilo que é duvidoso e que você quer uma aprovação só porque faz bem para o seu ego, para sua carne, querido, cai fora. Cai fora. Se te incomoda, se não te traz paz, se você tem dúvida, se soa esquisito, se não tem um cheiro bom, não é o seu lugar. Não é o meu lugar. São coisas muito pequenas, querido, e que exigem um esforço da nossa vida tão grande, porque é estar atento, é estar com os olhos naquele lugar. E nós precisamos ser rápidos, querido, para fazer isso. Com simples coisas. Eu posso falar uma coisa minha, pessoal, que é um detalhe, uma bobagem que eu lembrei agora. Por exemplo, eu disse para a Anne que eu não gostaria que ela usasse coisas que tem unicórnio. Querido, nada contra unicórnio. Se você usa unicórnio, você seja abençoado assim. Não é uma doutrina, não tem nada de errado com isso. Mas eu falei para ela, filha, ele é cheio de magia, ele tem um chifre. É uma coisa meio... Eu não gosto. Vamos escolher outro? E aí ela sempre topou e sempre escolheu. Aí essa semana eu fui comprar uma roupa para ela e, gente, a roupa mais maravilhosa que tinha era toda de unicórnio. Aí eu fui para comprar e eu falei, calma, eu acabei de ensinar ela, eu tenho dito para ela que eu não me agrada muito isso. Tem alguma coisa de errado? Que não tem nada de errado.
Não tem nada de errado. Mas não me agrada, não é o que eu quero. Eu prefiro que ela use outras coisas. E aí eu tive que me esforçar, gente, mas eu me esforcei tanto que você não tem ideia, para não comprar. Porque era a mais maravilhosa que tinha. E eu não comprei. Aí eu falei, venci. Gente, que besteira. É uma besteira, é um detalhe. Mas o que é que eu propus no meu coração? O que é que eu ensinei ela? E o que é que eu vou fazer e o que é que eu vou cobrar? Pode ser o dia que ela apareça aí toda vestida de unicórnio porque ela quis e tudo bem? Tudo bem, querido, mas se eu estou ensinando para ela algo, eu preciso viver aquilo. Eu preciso demonstrar aquilo. Então na minha casa não houve música do mundo, não houve música secular, mas aquela que eu cantava na minha infância. Mas aquela que a letra é tão maravilhosa. Querido, se é não, é não. É não para tudo. Renuncia. É tão pequeno. Você vai desfrutar de outras coisas tão grandes. Mas é uma cerveja, mas ela é sem álcool. Querido, mas da sem álcool você vai pular para com álcool? Aí você vai pular de uma para duas. Aí você vai sentar no bar. Aí você vai estar na roda de amigos. Aí você vai beber socialmente no trabalho. Aí na hora que você vê, tá grande. Então são coisas pequenas, são coisas sutis que você precisa ministrar para os seus. Você precisa ensinar para quem está perto de você. Você precisa envolver os que são da sua casa. Para quê? Qual é o mandamento? O que é que a gente precisa fazer? O que a Bíblia está dizendo? Nós vamos fazer. E na nossa casa, qual é a cultura da nossa casa? O que a gente, enquanto família, faz? É isso, isso, isso. Isso tem que estar claro, isso tem que estar visível. Seus filhos precisam saber, seu marido, sua esposa, quem convive com você precisa saber. E você tem que se esforçar, você vai ser tentado, querido. Eu também sou. Mas nós precisamos vencer isso. São sutilezas, querido. Mas que se a gente vai deixando isso cozinhar a nossa vida, isso vai tomando uma forma de um jeito. É nítido isso, querido. Como que um marido larga uma esposa maravilhosa para ir se envolver na rua com prostituição? Com gente que você fala, meu Deus, que nojo. Tá cego, tá tão envolvido, não começou ali. Isso aí, tá vindo, há anos. São pensamentos, são palavras, são ações que vão se tomando forma. Querido, seja rápido para pular fora. Seja rápido para sair desse contexto. Seja rápido para renunciar. Não é pesado, é leve. Você vai sentir tanta satisfação. Vai ser tão benéfico para você. As coisas vão se organizar de tal forma. Tem horas que eu falo assim, Deus, como que você pode ser tão bom comigo? É nítido a vontade de Deus com você. É nítido o cuidado, o zelo de Deus com você. Em meio ao caos, você para e fala, Deus, de onde vem tanta paz? As pessoas olham e falam, mas você não está preocupada? Olha, eu estou até um pouco assustada porque eu acho que eu deveria, mas eu não estou. Por quê? Porque vem dele. Você está tão ali focado em cumprir os planos dele. Você está tão focado em viver uma vida íntegra, querido. Eu decidi viver uma vida íntegra para agradar a Deus. E hoje para ser exemplo para minha filha, porque tem alguém olhando para mim. E para vocês. Porque nós decidimos estar no ministério. Nós decidimos estar aqui. Mas, querido, tudo começou com a decisão de querer agradar ao Senhor. E a gente agrada ao Senhor amando a Ele por inteiro, com força, dedicando a nossa vida por completo a Ele. E não tem nada mais prazeroso do que isso, querido. E você vai ver as coisas acontecerem. Simplesmente elas acontecem. Flui. Você não faz força. A Bíblia fala que as bênçãos correm atrás de nós. Você não tem que se preocupar. Você não tem muito o que fazer. O seu muito fazer é amar a Deus e obedecê-lo. Se eu amo a Deus e eu obedeço, tudo vai bem. Tudo vai bem, as coisas se encaixam, tudo coopera para o seu bem. Ele satisfaz os desejos do seu coração. Você encontra graça e favor diante das pessoas, diante de Deus, e as coisas acontecem. Só que você precisa sempre se lembrar quem você é. Você é filho amado, você é forte, você é corajoso, você é destemido, você é herdeiro dele, você é coparticipante de tudo. O seu nome está lá nos céus, escrito com ele, você vai estar lá, você é cidadão dos céus. E aqui nessa terra a gente foi chamado para reinar. Eu queria que você se colocasse de pé. É muito poderoso. É muito poderoso, querido. E quando a gente fala,
do poder de Deus se manifestando na nossa vida, do sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida. Eu vejo o sobrenatural de Deus no meu dia a dia, nesses pequenos detalhes, no cuidado de Deus por mim, na proteção dele por mim, no favor dele por mim. Ah, sim, o sobrenatural, o paralítico vai andar, vai correr, o surdo vai ouvir, isso também é sobrenatural. Mas, querido, nos dias que a gente vive hoje, você viver uma vida íntegra, você ter o cuidado, o favor de Deus, você ter os seus filhos guardados, você ser preservado, isso também faz parte do sobrenatural. Naturalmente a nossa vida é uma vida de fracasso, naturalmente a nossa vida é uma vida triste, de depressão, isso é o natural. Mas nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para viver no sobrenatural. E eu e você, nós vamos fazer o quê? O que a Bíblia diz. É para perdoar, querido? Perdoa, não demora. Querido, é para honrar, honra, e honra com força, honra de verdade. É para amar, ama por completo. Quem está perto, quem está longe, quem você conhece, quem não você conhece. É para caminhar, é para dar mais um passo, dá mais um passo. A Bíblia nos aponta que o divórcio não é o melhor caminho. Insiste, não desiste, permanece, tenta de novo. Nós precisamos conhecer a palavra, porque a palavra é Deus falando com a gente, e nós vamos agradar a Ele. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós te damos graça por tão grande amor. Obrigado, Senhor, porque você é aquele que nos cerca, Senhor, com palavras de sabedoria, com palavras de inspirações. O Teu Espírito Santo está em nós, Senhor. O Senhor, a Tua presença, a Tua unção é real neste lugar, Deus. Pai, nós queremos dizer que nós escolhemos amar ao Senhor, Pai. Nós escolhemos viver uma vida que Te agrada, Pai. Nós escolhemos, Senhor, viver uma vida de fé, Pai. Nós cremos em Você, Deus. Nós cremos em Jesus. Nós cremos, Senhor, que somos recriados em Ti, que somos Seus filhos amados, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu oro por cada um que está aqui, Pai. Eu declaro, Senhor, que cada um venha se ver como o Senhor vê, Pai. Como nós somos de fato e de verdade, Senhor. Nada do que é dito pelo mundo a nosso respeito tem valor. Apenas o que vem do Senhor. Nós somos homens e mulheres fortes, ousados, destemidos, cheios de poder, cheios da unção. Somos Teus filhos, Senhor. Carregamos a Tua presença em nós, Pai. Aonde andamos, aonde tocamos, aonde pisamos, é abençoado. A presença do Senhor está conosco, Pai. Por isso não há nada que é impossível para o Senhor, Deus. Não há impossíveis para os cumprimentos das Suas promessas, Pai. Nós cremos, Senhor, e Você é quem prometeu, é fiel para cumprir, Senhor. Tudo que foi dito a nosso respeito vai acontecer, Pai. Nós cremos, Senhor, em salvação. Nós cremos em libertação, Deus. Nós cremos na cura completa da alma, livres de depressão, livres de pensamentos danosos, Pai. A nossa mente pertence a Você, o nosso coração é Teu, Pai, e por isso tudo vai bem. O Senhor está no nosso futuro, Deus, e é lindo porque nós escolhemos viver para Ti, Pai. Nós escolhemos Te agradar, Pai. Nós escolhemos cumprir os Teus mandamentos, Senhor. Por isso, Senhor, Te entregamos o nosso coração, Pai. Te entregamos o nosso coração, Senhor, e decidimos viver, praticar, colocar em prática tudo que o Senhor tem nos dito, Pai. E sabemos que é grande, sabemos que é poderoso, Senhor, aquilo que vamos desfrutar. Quantos testemunhos virão, Pai, em cumprimento da palavra do Senhor, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Deus, capacitação, sabedoria, uma nova unção sobre as nossas vidas, Deus, para resolver problemas, para desapegar de coisas, para tirar pesos, para desfazer laços do maligno, Senhor. A nossa boca vai confessar e declarar vida, e vida vai chegar. Nós vamos declarar salvação, e salvação vai chegar. Não nos calaremos, Senhor, mas vamos falar a respeito do Seu amor. Na nossa casa é o Senhor quem reina. Na nossa casa é a Tua palavra que é dita de dia, de noite, na hora que acordamos, na hora que
que dormimos, decidimos viver para o Senhor de forma completa, Pai. Obrigado, Senhor, porque é tão maravilhoso, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós e tudo que já temos vivido, Senhor. Como somos gratos, Pai. Como somos gratos, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Mas eu sei, Deus, que é um novo tempo de aceleração, de coisas acontecendo de forma rápida, velozmente, Senhor. Velozmente veremos os feitos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos em você, Pai. E nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo vai bem com minha alma. Você pode declarar isso. Tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem. Tudo vai bem com minha alma. Nós nos alegramos, pois tudo vai bem com minha alma. 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 Aleluia. Querido, eu queria que você fechasse seus olhos e agora eu quero dar oportunidade para você que nunca fez uma oração aceitando a Jesus, para você desfrutar disso tudo e para que seja nessa leveza que a Bíblia está dizendo que é. Você precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia nos fala que nós precisamos orar, falar, crer com o coração e falar com a boca a respeito da salvação. E eu quero te ajudar. Então levanta a sua mão se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, entregando a sua vida para Ele. E eu quero orar por você. Glória a Deus. Tem mais alguém? Levanta a sua mão. Tem mais alguém? Você pode vir até aqui, por favor? Querido, você pode estender suas mãos para cá? Sara, a Bíblia nos fala que a gente precisa só crer com o coração e falar. E a sua atitude de estar aqui é realmente um sinal de rendição, de dizer: Deus, eu preciso de você. E vamos escrever juntos uma nova história. Então eu vou orar, eu quero que você repita comigo essa oração, tá bom? Pai, nesta noite eu te entrego o meu coração, a minha vida a Ti. Você quem me criou, que me trouxe a vida. E eu desejo escrever uma nova história bem perto de Ti. O Senhor é o meu Deus e o meu suficiente Salvador. Eu creio em você, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu declaro, Senhor, bênção sobre a vida da Sara, Pai. Obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor a toma no colo como filha, Deus. Obrigado, Senhor, porque ela vai provar e experimentar de todo o amor, bondade, paz, alegria que não vem de nós, mas que vem diretamente do Senhor, Pai. Eu declaro sobre a Sara, Senhor, uma nova unção, Deus, que ela nunca mais se sinta sozinha, Senhor, que ela nunca mais venha temer, Deus, que ela nunca mais, Senhor, venha olhar para trás, Deus, ou para o passado, mas que ela possa, né, a partir de hoje, Deus, olhar para o Senhor e escrever uma nova história, Senhor. Aquilo que está em desordem, Senhor, nós declaramos se organizando com o poder criativo, gerador do Senhor, Pai. Eu declaro sobre ela vida, saúde, a proteção do Senhor. Eu declaro sobre ela provisão financeira. Eu declaro sobre ela sabedoria, discernimento para conduzir tudo aquilo que está sobre as mãos e as decisões dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a Sara sendo de fato abraçada, acolhida pelo Senhor, Deus, na sua alma, no seu espírito. Nós sabemos que ela é recriada, mas a sua alma, os seus sentimentos se organizando, Senhor, por causa do amor que é derramado sobre a vida dela hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido.
Deus é muito bom. Tem alguém aqui que está com alguma enfermidade? Você gostaria que eu orasse por você? Tem alguém com alguma enfermidade? Uma oração específica por cura? Não? Glória a Deus, querido. Que bênção, né? Como é bom a gente estar junto, né? Como é bom a gente crescer naquilo que Deus tem para nós. Querido, não vacile. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Se coloque com força naquilo que está acontecendo dentro da igreja. Nós estamos voltando à ativa, em passos não tão rápidos, mas até o fim do ano você vai ver o tanto de coisa que nós vamos correr e acelerar. Então começa a engrenar aí, porque tem muita coisa